Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. A economia brasileira mantém um bom ritmo de crescimento este ano, arrastando com ela para cima os níveis de emprego e a renda dos trabalhadores. Mas uma coisa continua a preocupar a indústria, a agricultura e os exportadores em geral: o comportamento do câmbio. Para evitar uma ainda maior valorização do real, que desestimula exportações e estimula importações, o Banco Central intensifica os leilões cambiais de compra da moeda norte-americana. E o ministro Manteiga, da Fazenda, já admite a possibilidade de uso do Fundo Soberano do Brasil, o FSB, na compra de dólares, o que deixaria a capacidade da compra sem qualquer limite, teoricamente. Para analisar a política cambial, o papel do Fundo Soberano e os seus efeitos na economia, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o professor Carlos Eduardo Freitas, ex-diretor do Banco Central do Brasil. Participa da entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço, é um prazer. Vamos começar com essa conversa com os leilões. O Banco Central tem intensificado os leilões de compra de dólares no mercado interno. Então, nós gostaríamos de saber até que ponto essa é a melhor forma de se impedir que o real continue se valorizando frente a outras moedas. Bom, eu não acredito que o Banco Central esteja tentando evitar valorização excessiva do real em relação ao dólar e a outras moedas com esse mecanismo. Isso é uma medida que o Banco Central faz, as leilões, a compra de divisas no mercado de câmbio, com o objetivo de atenuar as oscilações dentro da tendência. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: o Banco Central não pode pretender se opor a uma tendência de mercado, a uma tendência genuína, a uma tendência autêntica. O que está ocorrendo hoje com a taxa de câmbio no Brasil é muito diferente daquilo que ocorreu em 1998, quando nós tínhamos uma valorização, já naquele momento, artificial do real. Havia uma paridade, uma taxa de câmbio fixada pelo governo, e o governo tentava sustentar essa paridade, subindo taxa de juros, etc. Não é isso. Não há nenhum artificialismo, até onde eu posso enxergar os dados e as informações disponíveis, não há nenhum artificialismo nesse processo. Esse processo advém de uma circunstância econômica internacional, que nós poderemos comentar adiante, que faz com que os fluxos de capitais para o Brasil e para outros países emergentes estejam superabundantes. Isso cria, neste momento, então, o que eu chamo uma problemática de abundância. Nós vivemos no passado, nos anos 80 particularmente, um período de seríssima escassez de dólares, seríssima escassez de divisas. O país atravessou 10 anos de crise com isso. Os problemas da escassez. Mas a abundância também nos traz problemas. Mais agradáveis de serem administrados, melhores de serem administrados do que os da escassez. Mas também têm que ser administrados e existem problemas aí. Então, o que o Banco Central faz, intervindo no mercado de câmbio, é evitar muita volatilidade. Agora, ele não tenta se opor à tendência. Você repare que o real vem se valorizando e o dólar vem se desvalorizando. Esse ano, no que vai até agosto, em relação à média do ano passado, a moeda brasileira, aí, quer dizer, a moeda norte-americana em relação ao real já deve ter se desvalorizado algo como uns 5%, mais ou menos. Então, mas ele evita muita oscilação. E, ao mesmo tempo, acumula reservas. Para que, se houver alguma virada abrupta, como houve no final de 2008, o Banco Central dispõe de reservas para também atenuar o movimento de retorno, não para se contrapor. Então, esse é um instrumento importante. O Banco Central, a meu ver, vem usando esse instrumento com sabedoria e com parcimônia. Quer dizer, mesmo quando ele age intensamente, 2 leilões por dia, às vezes no mesmo dia ele faz 2 leilões. Isso não mostra uma fraqueza da política do câmbio flutuante? Não, eu acredito que não, porque o Banco Central tem comprado o excesso. Ou seja, ele não tem procurado se contrapor à tendência de valorização. Quando
o excesso do dia é muito grande, quer dizer, tem excesso de liquidez no mercado, ele vai e enxuga isso. Que é o papel dele, Banco Que é o Central. papel dele, não é? É isso que ele está falando. Ele não está se contrapondo à tendência. O que se faz para se contrapor à tendência é o IOF, seriam eventuais quarentenas no ingresso de recursos, são outros instrumentos. Professor, o telespectador, quando ouve essas explicações, ele fica meio perdido. O senhor está falando em abundância. Que tipo de abundância de recursos? Por exemplo, houve épocas no país, na época da ditadura, tal, período Médici, do milagre econômico, e outros momentos também, que se falava que tinha muito dinheiro, excesso de liquidez no mercado internacional, e o dinheiro estava vindo fácil para o Brasil. Nós saímos de uma crise americana recentemente, os países quebrados, a Europa com um problema financeiro muito grande. Como que o senhor explica essa abundância de recursos que existiria, de onde está vindo esse dinheiro, e comparando com outros períodos de abundância, há vários tipos de abundância de dinheiro no mercado internacional. Você poderia explicar isso? A origem dos recursos é basicamente a mesma. O excesso de recursos que entrou no Brasil, digamos, no iniciozinho da década de 70, e que levou, por exemplo, o Banco Central, em 1972, a impor um depósito prévio, um depósito sobre o ingresso de capitais, vinha do mesmo lugar de onde vem o excesso de recursos hoje. Ou seja, vinha dos grandes centros financeiros mundiais dos países ricos, dos países desenvolvidos da América do Norte e da Europa Ocidental. Naquela época havia uma grande atividade econômica naqueles países e havia, então, bastante liquidez também. A liquidez era farta e já escoava uma parte para as economias emergentes, tá? Embora tivessem boas aplicações naqueles países. Só que havia um esgotamento e os países emergentes ofereciam perspectivas novas. A abundância era relativamente, talvez, um pouco menor, mas havia. Hoje, Mesmo na era dos petrodólares? Era menor? Na época dos petrodólares foi muito da reciclagem. Quer dizer, como aumentou muito o preço do dólar a partir do primeiro choque do petróleo, no final de 1973, então, aquele aumento provocou uma concentração de dólares na mão de pequenos países que não tinham como aplicar esses recursos. Foram depositados nos grandes bancos internacionais que reciclaram e onde encontravam bons retornos de aplicação foi nos países emergentes. Brasil, México, Chile, Argentina, Filipinas, Norte da África, Europa do Leste, etc. Então, foi um movimento aí da reciclagem dos petrodólares. A origem é sempre uma origem de liquidez nos centros mundiais. Nos centros desenvolvidos. Hoje também vem. No fundo é o mesmo fenômeno, a meu ver. Ou seja, são capitais que não conseguem encontrar aplicação com retornos que compensem, retornos que deem boa compensação nas economias ricas. Desenvolvidas. Então procuram aplicação nos países mais emergentes. Principalmente nós temos juros altíssimos, né? Nós temos juros altíssimos, é uma parte da história, e temos oportunidades extraordinárias na nossa economia. O investimento direto tem sido muito importante. As nossas empresas têm feito aumentos de capital, só vê a Petrobras agora. Então, o senhor acha que a volatilidade desses investimentos que estão vindo agora seria menor do que em outras épocas? A tendência dessa volatilidade? Embora o mercado atue sempre seja volátil. Não diria que a volatilidade seja menor agora do que antes. Eu acho que sempre teve o investimento direto e sempre teve o investimento. O investimento em ações é mais novo, é uma coisa recente. Não tinha na década de 70. O investimento procurando aplicações no sistema bancário já havia na década de 70, a famosa Resolução 63, etc. O sistema bancário fazia muita reciclagem e existe hoje também. Hoje também os capitais vêm dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, da América do Norte, porque lá as economias estão andando de lado. Então sobra muito capital. Na década de 70, elas não estavam andando de lado, pelo menos antes do choque do petróleo. Foi um período de grande desenvolvimento econômico que começa no final da Segunda Guerra Mundial e se estende até o primeiro choque do petróleo.
o desenvolvimento era muito grande nessa economia, mas havia uma liquidez grande também, até para dar suporte a isso. Então, havia uma diversificação natural de investimentos, de economias que poupavam, no fundo, mais do que investiam, e economias que investem mais do que poupam. Professor, quando o Banco Central comprando dólares, depois ele tem que lançar títulos públicos para enxugar o real que ele colocou em circulação. Quer dizer, e qual é o efeito disso sobre a dívida pública? O efeito disso sobre a dívida pública é aumentar a dívida pública. Quando o país tem pouca poupança, a disponibilidade de poupança dele é pequena, no caso do Brasil, quando ele faz isso, ele joga a taxa de juros para cima. Ele é obrigado a fazer isso, joga a taxa de juros para cima. Quando o país tem abundância, ele tem uma dificuldade para colocar, ele vai precisar aumentar o que traz mais capital de fora. Até atraído para financiar, e aí ele esteriliza, ele compra, esteriliza. Quer dizer, a política de comprar dólares, ela não pode tentar, repito, se opor à tendência. Porque ela entra num círculo vicioso, em que quanto mais o Banco Central faz, mais entra capital. Na China ocorre o oposto. Como a China tem uma taxa de poupança muito grande, abro parênteses, não é uma taxa genuína, não é autêntica, mas existe uma taxa de poupança forçada pelo governo, pelo arroxo fiscal chinês, etc., permanentes. Então, a ausência de políticas sociais. Então, existe uma taxa de poupança grande. Então, a China tem melhores condições para comprar o dólar, acumular no exterior e esterilizar internamente. Então, repito, quer dizer, por isso que a nossa política do Banco Central de compra, seja pelo Banco Central, seja pelo Fundo Soberano, o nosso Fundo Soberano não provém de superávit fiscal. Então, é um fundo... Feito aí, é um fundo de bordas rasas. É um fundo de bordas rasas. Quer dizer, ele não tem, acho que vamos... falando com todo respeito, ele não tem as características anatômicas típicas de um fundo soberano. Então, é diferente. Então, você cai, então não pode se opor, ele pode tentar atenuar, pode ter muita volatilidade na tendência de valorização, ele acumula um pouco de reserva e evita para uma virada. Quer dizer, obviamente, essa questão da valorização do real está muito ligada à questão do fluxo de dólares internacional para o Brasil. Da conta de capital, sem dúvida, está ligada fundamentalmente a um problema de conta de capital. Agora, não é gratuito. Quer dizer, a conjuntura econômica internacional dessa primeira década do século XXI foi extremamente favorável ao Brasil. A ascensão dos países tipo China, tipo Índia, valorizou produtos onde a economia brasileira, o Brasil, tem vantagens competitivas flagrantes, que é a agroindústria e as commodities. Então, isso enriqueceu o país. O país ficou mais rico, a taxa já se valorizaria só por isso. Bom, mas além disso, a percepção de risco em relação ao país desabou. Como ele ficou mais rico, é possível distribuir melhor a renda, a gestão fiscal fica muito mais fácil num ambiente de riqueza. Então, isso dá aos investidores uma sensação de que é tranquilo. A percepção de risco cai e o investimento aumenta. Então, tem uma mudança de liquidez por falta de oportunidades de aplicação lá nos países ricos. E, ao mesmo tempo, um clima muito favorável de segurança nos países emergentes, onde o Brasil é um destaque. Dos BRICS, ele é o país que tem a estrutura institucional mais parecida com a Europa Ocidental e a América do Norte. Nós somos a mesma Temos um bom figurino. Temos um bom figurino. Um ótimo figurino. Quer dizer, o arranjo institucional é tudo o que esses investidores conhecem. Eles se sentem num território conhecido. A Rússia é uma coisa mais complicada, mais diferente. A Índia, a China nem se fala. O dado cultural joga a favor do Brasil também. Mas, olha, de uma maneira... Eu sempre achei isso e hoje as pessoas estão reconhecendo. O dado cultural joga a favor do Brasil. Agora, professor, vendo a coisa assim pelo lado da política monetária, até que ponto essa valorização do real, ela decorre
de uma boa administração da política monetária, ou seja, de fato, mede a robustez do real, ou até que ponto mede o contrário, uma fraqueza do dólar no mercado internacional? A meu ver, mede as duas coisas. Quer dizer, mede a robustez do real, decorrente, de um lado, do enriquecimento da economia brasileira, função da conjuntura econômica internacional, mede a robustez do real, uma função da percepção de risco muito baixa em relação ao país, ou seja, do afluxo de capitais, mas, de outro lado, mede o excesso de capitais disponíveis lá fora. Quer dizer, então, agora, o que acontece? Por que o dólar deve se desvalorizar? Para corrigir. Então, de um lado, é um reflexo da robustez do real. Agora, também é um reflexo da fraqueza do dólar. Por quê? O dólar tem que se enfraquecer. Porque a crise de 2008, 2007, 2008, ela tem como pano de fundo um desequilíbrio fundamental. Os Estados Unidos com um déficit externo de 6 ou 7% do produto interno bruto, a China com um superávit correspondente, comprando os títulos da dívida americana e esterilizando. Quer dizer, o People's Bank of China, o Banco do Povo da China, que é o Banco Central Chinês, fazia todo o serviço nos Estados Unidos. Ele comprava o dólar, evitava a desvalorização da moeda americana e fazia o serviço completo, esterilizava também. Então, é ótimo. Né? Só que o resultado foi que a taxa de juros americana desabou, ela veio para 1%, e daí veio a crise, a causa fundamental. Professor, até que ponto a desvalorização do dólar também tem relação com movimentos especulativos no mercado brasileiro? Eu vou chegar lá, eu acho que tem uma ponta disso, é evidente. Mas só para completar, quer dizer, então é preciso que o dólar se desvalorize, ou que o yuan, o renminbi, se valorize, para que os Estados Unidos possam aumentar as exportações e reduzir a absorção. Como o yuan não se valoriza. Como o yuan não se valoriza, o dólar tem que se desvalorizar. Porque esse desequilíbrio, se ele não for corrigido, nós vamos retornar ao nível de atividade econômica com os vícios do desequilíbrio anterior. Então, por isso que reflete, a par da robustez do real, a necessidade de um enfraquecimento do dólar. E o dólar está se desvalorizando em todo o mundo. Em relação ao real, parece que tem se desvalorizado um pouco mais do que em relação a outras moedas, por todas as razões, né? Pelo fator cultural que joga a nosso favor, pelas condições do país, etc, etc. Um pouco de especulação. O que é especulação? Especulação não tem... A palavra assumiu um caráter negativo. A palavra jogatina, foi dizer jogatina, a palavra foi demanda. Especulação é uma operação financeira aberta, ou seja, onde eu não fecho as pontas. Nós todos especulamos. Né? Quando você, digamos, você compra um imóvel para esperar a valorização dele, você está especulando. Você está aberto, você comprou e está com aquele imóvel comprado esperando uma valorização. Só que ele pode desvalorizar. Então, é um processo... Então, há algumas posições abertas e algumas coisas que não estão... Porque o sistema bancário está fortemente vendido em dólares. Ele tem tomado linhas lá fora, vende os dólares para o Banco Central, quer dizer, fica vendido. Ele vai precisar comprar na frente. Eu não consegui informações do mercado futuro, se obter na BMF é mais complicado. Eu não consegui obter. Em princípio, eles compraram no futuro, estão fechados, não há especulação. Agora, se não o fizeram, houve até algumas reportagens de jornal especulando sobre a hipótese da especulação. Né? E a especulação é sempre uma posição perigosa, porque você não é diferente da arbitragem. A arbitragem é o seguinte, quer dizer, eu tomo um dinheiro lá fora, vendo para o Banco Central e compro no futuro. Eu estou fazendo uma arbitragem. A arbitragem não tem risco. Professor, eu lhe pediria um minuto para a gente ver no próximo bloco essa questão da especulação em torno de um real mais valorizado. Aguarde.